Oi, gente. Bom, vamos lá. Primeiro episódio, série nova. Bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre conceitos, como o próprio nome diz. E nesse primeiro episódio, como eu postei, eu mandei para todos vocês, que estão sabendo e estão acompanhando, eu fiquei na dúvida sobre qual seria o tema que eu iria abordar no primeiro episódio. Depois de lembrar de uma frase do meu mentor, né, sim, eu tenho mentores. E o que ele me disse num dos encontros foi que a gente precisa ter uma fundação forte, precisa trabalhar as bases para que elas fiquem automáticas e fiquem da melhor forma possível. Então eu acho que apesar de já ter falado muito sobre os fundamentos do que é uma liderança técnica, eu acho que a gente teria que começar por ela. Isso veio bem forte. E nosso tema então, nesse episódio, vai ser o que é liderança técnica? O que você precisa para ser um líder técnico influente? Quais são as bases, qual é o fundamento, né? A fundação que você precisa ter, seja de caráter, seja de conhecimento, seja de ação individual durante o seu dia, para que você seja um líder técnico realmente influente que faça a diferença por onde você passar, cause impacto positivo. Eu acho que para isso a gente tem que assumir vários papéis diferentes, vários chapéus que a gente vai ter que vestir ao longo do nosso dia para poder causar essa diferença e por expor, né, como eu acho que é melhor para falar, as nossas habilidades de forma que elas causem o impacto que a gente espera, tá? Quais são os chapéus que eu vejo que a gente precisa vestir ao longo do dia? Você tem que lembrar que o líder técnico normalmente ele vai estar em uma posição dentro da organização onde ele centraliza várias conexões. Para isso eu quero mostrar para vocês aqui como que isso ficaria. Vamos dizer que você é o líder técnico aqui no centro, tá? Com quem que você vai conversar? Com o seu time de desenvolvimento. Ele vai estar conectado com você. Só que não é só ele que vai estar conectado com você. Você vai ter a alta liderança, que também vai estar conectada com você para fazer alinhamentos, para passar as necessidades, para que você entenda o que tem que ser feito, como tem que ser feito, prazos, estratégias e tudo mais. Tá? Essas linhas são sempre ida e volta, porque você tem que trocar informação, negociar, conversar, influenciar e vai ser influenciado. Tá? Junto com eles, você também tem o pessoal de produto, que também vai ser parte dessa conexão com você. Eles vão estar trazendo necessidades de produto, você vai estar participando das reuniões também, onde vai se ter features que vão ser discutidas, como que essas features vão ser implementadas, você vai poder entender esse processo. Aliás, você vai ter que entender esse processo para que você possa sintetizar toda essa informação, negociar com o time, conversar com o time, trazer essas necessidades e juntos, né, acharem os melhores prazos, as melhores formas de implementação e tudo mais. E você também tem o pessoal de DevOps e suporte, que também vai estar conectado com você, porque você vai ser a ponte de contato. Normalmente, quando tiver algum problema em produção ou alguma coisa que precise ser validada em produção, você deveria ser a primeira pessoa. Ou um líder técnico que está numa posição de, como as empresas gostam de chamar, eu particularmente não gosto, mas as empresas gostam de chamar numa posição de gestão, você deveria ser a primeira pessoa a ser conectada com esses times para poder entender o que está acontecendo e direcionar ou dar a resposta. Tá? Eu gosto mais quando você tem a condição de dar a resposta. Por quê? Eu vejo um líder técnico como uma pessoa que, apesar de assumir todos esses papéis, de lidar com todas essas pessoas, ela ser alguém que tem o conhecimento necessário para poder dar os primeiros direcionamentos, orientar em primeira instância. E, se necessário, se saiu do seu escopo, se está muito especializado, se está entrando em detalhes que você não conhece, aí sim, engajar o seu time ou times adjacentes para que eles auxiliem a resolução de qualquer coisa que pode estar impactando em produção ou qualquer dúvida que pode estar sendo
enfrentada pelos times no momento de um deploy ou no momento de uma validação de entrega. Tá? Então, você é essa cadeia central. Tá? Você está aqui e você está conversando o tempo inteiro com todos os periféricos que fazem parte do negócio, tá? E que mantém o negócio funcionando. Você é a cola que junta todo mundo, então você tem que assumir o papel do desenvolvedor. Você vai, aliás, papel não, você vai vestir o chapéu do desenvolvedor quando estiver conversando com o seu time, tanto do desenvolvedor quanto do QA, para vocês decidirem estratégias de teste, estratégias de validação do que vai ser desenvolvido, quais os processos que são mais adequados para o seu time, para a maturidade que ele tem, para o que ele consegue desenvolver e os prazos que eles vão precisar para poder fazer essas entregas. Você é a pessoa que vai validar e ter contato direto com tudo isso. É parte do seu conhecimento, vamos dizer assim, sobre o seu time. E você vai ter que lidar também com a alta liderança. Por quê? Porque você vai ter que discutir prazos, você vai ter que acertar acordos de entrega, você vai negociar todo esse processo de adequação do que tem que ser feito com a estratégia de negócio. Tá? Lógico, não é só essa estratégia que está relacionada às datas de entrega, necessidades de mercado, posicionamento de marca, posicionamento da empresa. Não é só isso, tá? Mas é uma parte que você vai ter que negociar com a alta liderança. Com o time de produto, você vai ter que vestir o chapéu de produto também, porque você vai ter que sentar com ele para entender qual é a necessidade, o que está sendo desenvolvido e até sugerir, usando como base tudo isso, sugerir quais as melhores estratégias, tanto de UI UX para aquela situação, conversar com os times de desenvolvimento de interface, para que você consiga traduzir essa especificação de interface para provavelmente uma especificação de API, para que você consiga ligar os dois pontos e fazer uma conexão concisa entre o que vai ser apresentado para o usuário e a funcionalidade que vai ter que ser desenvolvida ou no back-end ou no próprio aplicativo. Depende da arquitetura que vocês vão estar trabalhando, depende de como o seu time vai estar trabalhando. E tudo isso, a gente está falando, né? Tudo isso envolve uma característica que é única do líder técnico. Ele não é somente um líder de pessoas. Para ele conseguir fazer tudo isso, ele tem que ter conhecimento técnico suficiente para entender todas essas nuances e ser realmente essa cola sem depender demais do time técnico. Tá? Esse acho que é o grande diferencial do líder técnico e a gente tem que respeitar isso. Tá? Por quê? Eu vejo muitas pessoas que têm duas visões, né, na verdade. A visão de que o líder técnico ele tem que ser alguém que consiga motivar ou consiga inspirar as pessoas. E aí eles normalmente esquecem essa parte de que ele tem que conhecer o que está sendo feito para que ele consiga ser uma peça agregadora e não alguém que vai a todo tempo depender de outras pessoas para conseguir juntar essas partes, tá? E também eu vejo o lado que as pessoas às vezes colocam, né, os gestores, a alta liderança, ou o próprio pessoal de recrutamento, que você não pode tirar uma pessoa muito boa da área técnica para tentar trazê-la para uma posição de liderança. Eu acho que a gente tem várias nuances disso, vários desentendimentos. Primeiro trazer uma pessoa que não tem skill de liderança para a área técnica é um erro. Tá? O que você precisa fazer? Como um líder técnico, você tem que observar o time, as pessoas que estão à sua volta e identificar quem tem essas facilidades ou quem quer desenvolver essas facilidades e está disposto a engajar com isso. E aí você desenvolve essa pessoa, você entra num processo de delegação de algumas atividades de liderança para essa pessoa e tutoriá-la, mentorá-la durante esse processo. Isso é criar liderança em casa. Tá? Voltando então, além do fato de você desenvolver ou ter que desenvolver um líder, você tem que manter essa cola toda, essa troca de chapéus funcionando para que você consiga desenvolver a sua atividade
E a segunda parte, né, que eu também, até a gente até não falou disso agora, mas eu considero muito importante, que é o fato de você olhar para o seu time e conseguir identificar dentro dele quais as pessoas que têm capacidade para se destacarem e dar o que essas pessoas precisam para que elas possam se desenvolver, para que elas possam se destacar. Tá? Isso, para mim, é uma das grandes funções de um líder, que não é só incentivar, motivar, conhecer, orientar, tutoriar e mentorar o seu time, mas também preparar a próxima geração de líderes que devem assumir ali. Tá? Se você não está fazendo isso, você não está sendo realmente um líder. Tá? É parte do papel do líder identificar os próximos líderes e desenvolvê-los ao longo do caminho para que eles venham a te substituir. Você não vai ficar ali para sempre. Né? Aliás, é bom que você não fique ali para sempre. É bom que você, a partir dos seus 6 meses, 1 ano que você está atuando como um líder, você comece a pensar qual é o próximo passo que você quer ter. E para isso você precisa preparar bem o terreno de onde você está para que você tenha condição de dar esse próximo passo. Nem sempre você precisa dar esse próximo passo fora de onde você está. E o que eu quero dizer com isso? Nem sempre você precisa trocar de empresa ou trocar de departamento. Tá? Você pode fazer isso dentro de onde você está. Mas para isso você tem que planejar. Você tem que saber para onde você quer ir e preparar o terreno da onde você está para que você abra espaço para poder ir. Tá? Isso tudo a gente vai conversar mais para frente. Lembra, isso aqui são os fundamentos que a gente está discutindo. A gente está passando pelo básico. Tá? Tô olhando para as minhas notas, tá, gente? Mas outra coisa que é importante também é um líder, ele precisa, como é que eu vou colocar isso de maneira não ofensiva? Mas vamos ver. Ele precisa viver o que ele fala. Primeira coisa, tá? Então, se você prega transparência, você tem que ser transparente. Se você prega honestidade, você tem que ser honesto. Tá? Não existe um líder que seja... como é que é o nome da palavra? Eu esqueci aqui agora, mas... Não existe um líder que fale uma coisa e faça outra. Tá? Ele não pode ser demagogo. Como é que é? Não é demagogo. Bom, não vou lembrar agora. Mas ele tem que viver o que ele fala. Tá? Então, em tese, eu costumo dizer que o líder precisa ter um caráter firme. Tá? E como é isso? Né? Se você, como eu falei, se você prega que o seu time tem que ter transparência, você tem que ser transparente. Se você prega que seu time ele tem que tratar bem as outras pessoas, você tem que tratar bem também o seu time. Então, essa via de mão dupla ela tem que acontecer. E outra coisa, você tem que criar, o líder tem que ter essa característica de conseguir criar esse ambiente seguro. Não só para o seu time, porque essa é a parte fácil. Tá? Vamos ser sinceros também. Normalmente os líderes eles focam muito no seu próprio time. Tá? Mas se você quer criar influência, se você quer gerar uma esfera de influência ao seu redor, mais ampla, você não pode ficar olhando só para o seu time, ou ser essa pessoa, demonstrar essas características só para o seu time. Você tem que fazer isso numa escala maior. E aí você tem que envolver os seus pares, os outros líderes técnicos que cuidam dos outros times com o qual você tem contato ou não, tá? E também com liderança e outras verticais, seja projeto, seja DevOps, seja suporte, seja até alta liderança. Tá? Você tem que criar essas conexões. Elas vão te dar suporte e vão ser base para que você consiga tecer processos ou tecer projetos, identificar problemas e conseguir trazer esses problemas à mesa para que todos possam se envolver para resolver. Tá? Uma coisa que é importante dentro da liderança técnica, e aí eu vou falar especificamente
voltando agora para os times, é que você precisa tratar, você precisa entender, tá? Que os times, eles têm, ou o trato pessoal, ele precisa ser visto por você algo parecido como algo parecido com uma conta, tá? Se você deposita confiança na pessoa, você está dando crédito para que ela ponha também, deposite também confiança em você. Se você delega com responsabilidade, e você trata a pessoa do outro lado como um adulto responsável, ele vai se comportar como esse adulto responsável para retribuir essa confiança que você está dando. Então, é um conceito simples, mas a maioria das pessoas não presta atenção nisso. Na maioria não, né? Mas alguns líderes não prestam atenção nisso. O que você precisa fazer é tenha esse mapa para saber quais são as limitações das pessoas com as quais você interage no seu time, e mesmo as de fora, mas principalmente as do seu time, e use esse mapinha para que você consiga entregar para ela o que ela pode lhe dar. E se você acha que a pessoa pode se desenvolver, use as sessões de one-on-one, as sessões de 1 a 1, o seu papo de... eu estava querendo evitar usar os termos, mas não vai ter jeito. As suas sessões de feedback com ela, ou as suas sessões de orientação, né, gente, use as suas sessões de orientação com ela, que acho que é mais fácil, e tente trazer ou tente identificar se ela tem vontade de desenvolver esses gaps que ela apresenta. E se ela tiver, faz um plano e começa a trabalhar isso com ela, tá? Por quê? É parte do processo que a gente estava falando, que eu estava dizendo anteriormente. Você tem que identificar quais são as pessoas que têm potencial e, a partir daí, fazer um plano, conversar com elas e fazer um plano para desenvolver esses potenciais. Tá? Então, até esse tratamento, essas reuniões, o feedback que você dá, o one-on-one que você faz, tudo isso gera esse depósito emocional, esse depósito que você faz de confiança de um lado para o outro. Essa conta flui, tá? Eu digo conta como se fosse uma conta bancária. E toda vez que você precisa sacar muito dessa conta, você prejudica a sua liderança, tá? Um exemplo. Às vezes, e eu gosto de deixar isso muito claro, às vezes você vai ter que ser a pessoa que manda, vamos dizer assim, ou não dá uma explicação clara naquele momento sobre um pedido que tem que ser feito ou algo que tem que ser executado. Isso é um saque que você está fazendo muito grande dessa conta de confiança entre você e as pessoas do seu time. Se você não fez depósitos recorrentes lá para que a pessoa entenda e possa aceitar aquilo, provavelmente você não vai ser atendido. Ou você vai ser visto de uma maneira muito negativa por todos do time. Então, você sempre tem que depositar em adiantado para que quando você precise sacar, você tenha saldo suficiente para sacar e não ser mal visto. Tá? Isso vai acontecer. Não é uma questão de se ou né, eu não vou deixar. Vai acontecer porque muitas coisas não estão no teu controle. O importante é você ter esse depósito adiantado, você ter essa condição de saldo positivo, vamos dizer assim, de confiança e emocional, para que se no momento você precise fazer, você possa fazer esse saque de uma maneira que não te deixe no negativo. E eu costumo orientar também e dizer que o líder ele precisa, mesmo se ele fizer esse tipo de saque, mesmo que ele haja de maneira, vamos dizer assim, pesada, né, com os seus liderados, ele precisa usar de comunicação, usar de uma boa articulação para poder depois explicar o porquê aquela ação foi tomada.
As pessoas, às vezes, e isso é característica humana, tá? As pessoas, às vezes, elas aceitam e seguem com algum requisito, alguma ação, mas intrinsecamente elas esperam que você explique o porquê que aquilo teve que ser daquele jeito, tá? Se você simplesmente passa por cima e não comenta mais, ou, né, deixa para o entendimento do que vier na cabeça dela, você está abrindo buracos que vão minar essa conta de depósito e retirada, tá? De confiança. E ao longo do tempo você vai minar a sua capacidade de liderar e influenciar. Tá? Olhando aqui mais também, o que pesa também para um líder? O que ele precisa ter? Qual que é o outro fundamento que ele precisa ter? Ele precisa gerar empatia, ele precisa ser empático, primeira coisa. Então você precisa ter contato com as pessoas do seu time, ter contato com as pessoas de fora, para poder entender o momento delas e absorver realmente de uma maneira mais próxima, para que você consiga... O que é empatia? Né? É você entender a dor do outro, se colocar na posição do outro. Tá? Então você precisa exercitar esse tipo de ação, você precisa mostrar empatia com todos os que estão à sua volta. Isso quer dizer que você vai, vamos dizer assim, abaixar a cabeça para tudo que venha? Não. Tá? Mas você também não pode ser insensível ao ponto de ignorar um problema que a pessoa possa estar passando ou uma situação desconfortável que ela está vivendo e não ajudar ou não estender a mão para que aquela dificuldade que ela está vivendo seja menos pesada. Tá? Principalmente se você já passou por ela. Se você já teve essa vivência, se você já passou por isso, mais um motivo ou mais uma razão para que você estenda a mão, para que você seja empático, para que você deposite mais nessa conta de confiança que você vai ter com essa pessoa e que você aumente a sua possibilidade de influência depois. Porque, vamos combinar, né? A gente sabe que o ser humano, ele é baseado em... Nós somos baseados em emoção. Por mais que você não goste, o fato de você ser uma pessoa técnica que evita, às vezes, contato com outras pessoas é porque o seu emocional é fraco. Você tem algum... Não digo fraco, mas você é sensível ou você não consegue absorver mudanças de humor ou variações que são naturais do ser humano. Então, é uma maneira de você se prevenir ou de você se fechar e se precaver de variações que você não quer enfrentar. Tá? Um bom líder pode ajudar a pessoa, se ela quer passar por isso, a desenvolver essa resistência emocional. Tá? Eu tenho uma frase, né, que eu uso muito, mas eu acho que as pessoas às vezes podem interpretar mal. Eu acho que você, como líder, você tem que entender do algoritmo que roda na cabeça das pessoas para que você consiga extrair delas, usando as ferramentas apropriadas, o melhor que ela pode oferecer e mostrar para ela do que ela é capaz de alcançar. Tá? Então, a liderança ela não é só o fato de você motivar, incentivar, colaborar, entender, ser empático, ajudar, integrar e motivar. Além de tudo isso, você tem essa outra necessidade que é desenvolver as pessoas. Você tem que entender, e aí o líder técnico, melhor do que ninguém, já deve ter vivido vários fundamentos da área técnica que ele está. No caso de desenvolvimento de software, ele deve conhecer as bases da ciência da computação, estrutura de dados, vários outros conceitos, né? E usar isso como base para poder orientar a pessoa, as pessoas que estão no time dele, para que elas encontrem as melhores soluções ou possam se desenvolver melhor ao longo da jornada que elas escolheram.
se elas vão trabalhar com back-end, qual que são os melhores caminhos para quem quer trabalhar com back-end. Sei lá, você vai querer desenvolver, se especializar em base de dados, você vai querer se especializar em dados não estruturados, você vai querer se especializar em serviços monolíticos, você vai querer se especializar em serviços, como é que fala? Em serviços para front-end, né? Agregadores ou micro front-ends, ou você vai querer se especializar em microserviços, como granularizar, como classificar em camadas. Todas são possibilidades que você, ou melhor, você como líder, né, principalmente na posição de liderança técnica, você deveria ter o conhecimento básico disso para poder orientar a pessoa, mesmo não sendo especialista em cada uma dessas áreas. Tá? E aí eu acho que é um grande ponto, não necessariamente para esse episódio que nós estamos vendo agora, mas a gente pode tocar nisso mais para frente, em algum outro conceito básico. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre generalista e especialista, tá? E qual é a vantagem e desvantagem para um líder técnico, tá? Eu passei por essas dificuldades por muito tempo. Eu sempre procurei lugares onde eu pudesse me desenvolver tecnicamente para não ter que lidar com pessoas, para não ter que cuidar de pessoas. E eu só abri os olhos depois que eu tive que fazer, ou depois que eu percebi o quanto eu conseguiria gerar de impacto nas pessoas, entendendo que elas também têm uma forma de agir, elas também têm um modo operandi. E quando você entende isso, várias coisas que você antes achava impossíveis passam não só a ser possíveis, como extremamente prazerosas. Quando você consegue ajudar uma pessoa a sobrepor uma dificuldade que ela vivia, seja pessoal ou seja técnica, quando você descobre estratégias e entende como a pessoa funciona, consegue casar esses dois e fazer aquela pessoa dar um salto de carreira, por exemplo, que ela nunca conseguiria sozinha, ou que ela demoraria muito para conseguir sozinha, e você consegue acelerar esse processo. Isso são algumas das coisas que, pelo menos para mim, me dão mais recompensa, me deixam mais feliz em estar na área. Tá? Porque, vamos combinar, a gente que já tem um background técnico muito extenso, quando você ajuda ou ajuda a desenvolver, ou desenha, ou projeta, entrega um sistema muito legal, muito bem estruturado, é muito massa. Mas é só o sistema. Ele vai rodar ali por um tempo até que um outro time ou outra pessoa venha e aprimore aquilo mais um pouco, ou mesmo você aprimore depois. Quando você faz uma mudança na vida de outra pessoa, é algo muito mais transformador. Você consegue ver o resultado que aquela pessoa consegue e como aquilo multiplica na vida de outras pessoas. Então, esse é um fator que, para mim, abriu um leque de possibilidades muito maior. Tá? Tô contando um pouquinho da minha história só para exemplificar. Mas é parte do que deveria ser a vivência de um líder técnico. E eu estou olhando de uma maneira bem romântica, tá, gente? A gente tem o outro lado que está mais próximo do que a gente chama de não operacional, mas de estratégico ou de negócio, que é o outro extremo que você também tem que cuidar. Tá? E ele está mais ligado a como que você conecta com a liderança, como que você entende a necessidade que eles têm, como que você entrega a melhor solução ou como que você desenha, ajuda, né, o seu time a desenhar essa melhor solução para atender o negócio e fazer com que esse negócio continue se desenvolvendo e continue crescendo. Às vezes você vai encontrar conflitos como líder, né? E o que deve prevalecer? Eu sempre tive como
Bom, uma coisa que eu acho que antes de entrar nesse aspecto, e eu acabei não falando, mas eu acho que é muito importante. Você, para atuar como um líder, para você conseguir desenvolver as habilidades de liderança, você tem que fazer uma introspecção e encontrar quais são os seus inegociáveis. E o que é isso? Né? Tem certas coisas que você gosta de fazer, que você acha importante, que você acha que vai agregar muito para todos à sua volta. Tem coisas que você é neutro. Se você fizer ou não fizer, não vai fazer diferença para você, contanto que, né, seja necessário. E tem algumas atividades ou algumas ações, atitudes, que você não vai fazer. Por quê? Porque elas vão contra os seus princípios. Tá? Então, o líder ele precisa, e aí volta lá naquele começo do que eu falei, que você tem que alinhar, você tem que ter um caráter sólido, você tem que fazer o que você diz. Tá? Então, você tem que descobrir quais são esses inegociáveis seus, e eles têm que ser a base que vai nortear as suas ações. Tá? Por que eu estou comentando isso agora? Em alguns momentos você vai encontrar conflitos quando você estiver lidando com todos esses players adicionais, tá? Quando você estiver falando com alta liderança, ou estiver falando com produto, ou estiver falando com o pessoal de DevOps e suporte, ou mesmo com o seu time, vai ter algum momento que alguém vai te questionar para alguma coisa, ou dar alguma opção, dar alguma sugestão que vai contra o que você prega, contra o que você acredita que deveria ser feito. Você vai bater de frente e dizer não? Depende do tamanho desse negociável. Eu já cheguei a fazer isso. Eu já cheguei a bater e dizer que não era o caminho, que eu não faria aquilo. Tá? Mas qual é o melhor caminho quando você não está, né, ofendendo diretamente ou indo diretamente contra um grande negociável seu? Quais são as maneiras que eu posso desviar esse caminho reto que estão querendo, ou estão querendo seguir, para que eu consiga chegar no mesmo objetivo sem ter que violar esse inegociável. Tá? Então, se você conseguir achar esse caminho, você consegue seguir, cuidar das pessoas, cuidar do seu time e fazer com que aquilo aconteça. Tá? Mas você vai ter que fazer essa negociação ao longo do caminho, seja com o seu time, seja com a alta liderança, seja com produto, seja com o pessoal de suporte, DevOps, ou qualquer outro player que você tiver que interagir. Tá? Mas isso é um ponto que eu quero trazer como algo de extrema importância. Porque se você não faz isso, você quebra o seu caráter. Né? Você trinca a confiança que as pessoas podem depositar em você. Grande parte dos relacionamentos que a gente cultiva ao longo da vida, como pessoas, são baseados nesses valores. Você não vai andar com pessoas com as quais você não tem algum alinhamento, você não tem alguma afinidade. Então, até um mentorado meu, há um tempo atrás, veio com uma questão, só fazendo um anexo para que você entenda como isso tem que ser importante para você. Se você busca, né, uma posição de liderança, ou busca desenvolver liderança, ele veio com uma questão de transição de local de trabalho. Ele estava com uma oferta de emprego e queria saber o que eu achava. Né? Tinha algumas características dessa negociação toda, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas para que você entenda, era uma posição onde o que ele iria receber era maior, mas ele iria para um cargo menor, com menos responsabilidade. Né? E aí o que eu questionei a ele foi o seguinte: o que você quer? Qual é o seu inegociável? Você aceita ou é mais importante para você o fator monetário ou o desafio? É mais importante para você aceitar uma situação diferente ou inferior do que você poderia entregar de valor só porque você vai receber mais? Esse receber mais vai te colocar numa posição onde você vai aprender mais e é isso que você está buscando? Ou não? Você só está indo lá
por conta do dinheiro. Então, eu trouxe todos esses fatores para que ele pensasse, porque você precisa encontrar os inegociáveis. Você precisa entender o que faz sentido e o que não faz. O que é relevante para você como líder. E aí, decidir, com base nisso, se faz ou não sentido tomar aquele caminho. Então, esse é o tipo de negociação que você vai ter que fazer por muitas e muitas vezes ao longo da sua carreira. Agora, e não é só para mudança de cargo, tá? Eu estou falando agora nas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. Você tem que entender quais são os seus inegociáveis. E, com base neles, decidir o que você vai fazer e como você vai fazer. Tá? Se você não tem isso claro, você vai passar mais estresse ao longo do dia do que você precisaria, porque você vai toda hora ter que pensar e entender se você faria ou não aquilo. Então, parte do que eu comento ao longo das minhas interações com os mentorados e tudo, é que você tenha claro quais são os seus inegociáveis. Um líder precisa ter isso claro. Porque senão, vez ou outra, ele vai se pegar em vários dilemas e muitas vezes ele vai pensar, cara, era melhor se eu não tivesse assumido essa posição. Eu já ouvi isso, já vi pessoas falarem isso. E não assumisse essa posição, o que é? Voltar a ser o desenvolvedor sênior que só fica cuidando de código, só fica no processo de entrega ou orientando, né, os plenos e sêniors à sua volta. Eu não acho que esse é o melhor caminho, tá? Mas, por outro lado, eu entendo a dor da pessoa que está numa posição onde ela tem que tomar decisões, mas ela não tem a base ou não tem as guias de segurança para saber qual que é o melhor caminho para seguir para tomar essas decisões. Tá? Um líder precisa ter isso claro. Então, um dos fundamentos, que, como a gente já viu anteriormente, é que você tem esses inegociáveis. Você tenha claro já dentro da sua construção de pessoa o que você faz, o que é indiferente e o que você não faria. Tá? A partir daí você consegue ter mais leveza nas decisões do seu dia a dia. Tá? Se ela cai no que você faz, ótimo, vamos lá, a gente planeja, discute, leva e faz acontecer. Tá no seu tanto faz, na sua zona cinza, vamos dizer assim, você pode traçar uma estratégia junto, conversar com o time, levar esse tópico para discussão sempre. E o tópico anterior também, se você está bem, também tem que levar para o time, você também tem que conversar, tá? E isso tem que ser acordado. Agora, se é algo que você não faria, aí cabe a discussão, cabe a interação, cabe levar em conta como que isso deve ser feito, como deveria ser tratado com os interessados e que você discutisse, né, com todos eles um caminho alternativo para que você conseguisse atingir o objetivo, talvez não pelo caminho que está sendo proposto. Tá? Então, nesse último caso é onde você vai ter o estresse, você vai ter que discutir, você vai ter que ver, você vai ter que negociar. Os outros você vai levar com muito mais leveza. Tá? Óbvio, né? Aí também tem o outro ponto de você saber aonde você está. E isso eu comento muito também. Você está procurando uma posição de liderança, você está numa posição de liderança, qual é o alinhamento dos seus valores, do seu negociável ou inegociável, com os valores da empresa ou do local que você está. Eles têm alinhamento? Se eles têm alinhamento, você vai estar muito mais na situação confortável do que na de estresse. Porque, em tese, raras seriam as vezes onde você deveria estar fazendo algo que vai, inclusive, contra as normas ou os guias, né, de orientação do próprio negócio. Tá? Então, um fator que eu comento muito, que eu falo muito para as pessoas que eu converso, que eu tenho contato, os meus mentorados, os meus alunos, avalie aonde você está e veja se ele tem alinhamento com você. Ou se você está mudando, você está transitando de uma posição para outra, de uma empresa para outra, antes de você simplesmente aceitar o lugar, veja quais são os valores que eles pregam, qual que é o modelo de trabalho que eles têm. É alinhado com o que eu penso?
é alinhado com os meus inegociáveis? Se é, beleza, segue. Se não é, talvez seja uma bandeira vermelha para você não ir. Tá? Por quê? Porque você vai passar mais tempo na zona desconfortável, você vai passar mais tempo tendo que negociar os seus inegociáveis, que para eles não são negociáveis. Tá? Bom, um outro ponto também que eu acho que é muito importante, que um líder técnico tem que desenvolver e tem que ter muito claro, não é você. Ou seja, você não é o bambambam. Bam, bam. O líder técnico, ele normalmente é a pessoa mais experiente, ele é tecnicamente falando, tá? Ele é uma pessoa que já viveu muitos anos no processo técnico, ele acabou desenvolvendo as habilidades necessárias, seja sozinho ou seja com auxílio de algum outro líder que viu o potencial e ajudou ele a desenvolver as habilidades que faltavam para que ele entrasse ou se tornasse um líder técnico, mas ele não é o dono da verdade. E o time sempre vai ser mais importante, quero deixar bem claro, o time é mais importante do que você. Sempre que você tiver algum dilema de decisão técnica ou de dúvida sobre como implementar, a função do líder técnico não é entregar a resposta. Mesmo porque você, quando faz isso, você diminui a capacidade, você dá a mensagem para o seu time que eles não tiveram a capacidade de achar a solução. E não é isso que você tem que fomentar. Como líder, você tem que incentivar o time a crescer. E para isso, você tem que negociar, o time tem que achar o que você tem que agir, como você tem que agir. Você tem que trazer para a mesa a sua experiência. Se o caminho que está sendo o caminho que está sendo discutido pelo time como solução, você sabe que não vai levar a uma boa solução, mostre os problemas que eles vão enfrentar, mas não diga que a solução não vai funcionar. Ou não apresente a sua solução em favor, né, em detrimento da que eles estão trabalhando. Você tem que usar de persuasão e de influência para guiá-los para a melhor solução. E não colocar a melhor solução ou impor a solução que você acha que é a melhor. Tá? Então, líder técnico, ele orienta, ele guia, ele não toma a decisão, ele não impõe a decisão técnica. Tá? Nessa mesma linha, um líder técnico, ele também não pode ser a pessoa que vai ditar como as coisas devem acontecer. Tá? Um processo, você, líder, com experiência, olhando para aquela situação ou para aquele processo que está sendo executado pelos times, você pode encontrar vários buracos, mas as soluções nunca são únicas. E para cada time pode ser que uma solução diferente ou uma solução levemente alterada seja melhor. Tá? Eu, como líder, eu também prego muito para os outros líderes, para os líderes que eu mentoro, que você não tem que olhar. Vou colocar como eu falo abertamente para eles, tá? O Google é o Google, você é você. O Facebook é Facebook, você é você. Sua empresa é sua empresa, tá? O que isso quer dizer? Boas práticas são legais, mas metas, números, valores, métricas, elas fazem sentido para cada empresa. Você, com o seu time, dificilmente vai ter a mesma capacidade, ou a mesma maturidade, o mesmo time que o Google tem, ou que o Facebook tem. Então você tem que adequar o que o pessoal chama de boas práticas de mercado para a sua realidade, para a realidade do seu time, para a realidade da maturidade deles, para o estágio que eles estão. E sempre aplique alguma mudança ou alguma ideia, teste, metrifique, veja se teve resultado. Se não tiver, aplique alguma variação, faça mudanças, sempre experimente. Nada é eterno. Nada vai funcionar sempre da mesma maneira.
seu time muda, pessoas mudam, pessoas se desenvolvem, pessoas mudam de posição. Tá? Um desenvolvedor seu pode deixar de estar no seu time hoje e ir para o concorrente amanhã e você tem que contratar outra pessoa. Pode ser que essa outra pessoa que entre não seja exatamente igual em maturidade, desenvolvimento, conhecimento a que saiu. O processo pode funcionar? Pode, mas pode começar a ter problemas. E aí você vai ter que ir ajustando coisas, seja na maturidade da pessoa, trabalhando melhor a maturidade dela, ajudando o desenvolvimento dela para se adequar, ou revendo o processo para que ele fique mais adequado para o time que você tem agora. Então, você tem que sair da mentalidade de ideia fixa, principalmente como líder, e olhar mais como alguém que está ali ajustando constantemente aquela máquina para que ela dê o melhor que ela pode dar dentro da condição que ela tem naquele momento, que é o conceito de ágil. Né? Eu lembro que nas reuniões que a gente participava, logo no começo, quando começamos a implementar a ágil, há muitos anos atrás, a gente fazia, né, o statement que todos aqui fizeram o melhor que podiam dentro da capacidade que possuíam com as ferramentas que estavam disponíveis. Então a gente tem que sempre ter essa visão. Isso não é só um statement bonito para você dizer no começo ou no final de uma reunião. Tá? Eu acho que isso são valores que você tem que cultuar junto com o seu time ao longo do dia a dia para que eles incorporem isso como um meio de trabalho. Tá? E é função sua, como líder técnico. Tá? Eu acho que a gente cobriu a maior parte de fundamentos, né, para a função de liderança técnica. Se vocês tiverem algum comentário, quiserem passar alguma questão, mandar alguma questão, coloquem nos comentários. Tá? Ou ao vivo agora, ou, né, no replay eu vou olhando lá, quem assistiu isso depois e quiser comentar alguma coisa, quiser colocar alguma pergunta, também pode colocar lá, eu dou uma olhada, eu vou acompanhando e vou respondendo, tá? Para tirar a dúvida de vocês, ou de repente se vocês quiserem até colocar alguns pontos que acham interessantes para a gente abordar, para eu abordar no próximo episódio, e para vocês saberem, para quem chegou atrasado e quem né, não conseguiu ver o começo do vídeo, pegou por alguma razão depois na gravação. O que a gente está vendo aqui, o que eu estou fazendo é uma série nova. Tá? Provavelmente esse vai ser o pior episódio, que é o primeiro, tá? Mas é um episódio, são episódios baseados em conceitos de liderança técnica. Tá? E o que eu quis, o nome da série é Conceitos, e o que eu quero abordar? A cada episódio eu quero pegar um tópico realmente atômico relacionado à liderança técnica e desenvolver ele com vocês para que a gente consiga esmiuçar isso um pouco e entender qual é o impacto que cada um desses fundamentos, desses pilares, tem na função de um líder técnico no seu dia a dia. Tá? A gente pegou hoje a base, falamos sobre o que é ser um líder técnico, né? Coloquei um pouco do que eu acredito que é a função principal de um líder técnico, quais são as atribuições, quais são os chapéus que ele tem que vestir, com quem que ele tem que interagir, como que ele lida no dia a dia, quais são os valores que ele tem que cultivar e como que ele tem que lidar, quais são as habilidades, vamos dizer assim, né, que ele tem que desenvolver e ter fluentes para poder desempenhar o papel dele ao longo do dia a dia. Tá? Vou encerrar por aqui e obrigado pela presença de quem veio ao vivo ou de quem está vendo o replay. E semana que vem a gente tem mais um episódio. Eu vou postando aí adiantado para mostrar o que a gente vai falar. Se vocês quiserem trazer também, já se prepararem e trazer perguntas, ótimo, a gente consegue uma sessão mais rica, tá, gente? Obrigado e até semana que vem.